Que o Senhor Ele tenha misericórdia das nossas vidas, que Ele continue a falar e a ministrar aos nossos corações, como Ele já tem feito, desde o momento que abrimos os olhos nesta manhã e tomamos uma decisão de vir a este lugar de encontro para ouvir a mensagem do Senhor, para prestar um culto agradável ao Pai. E foi uma decisão que nós tomamos, né? Sair de casa com esse objetivo de vir a este lugar. E quantas decisões nós não tomamos no decorrer da semana, do último domingo até agora? Quantas decisões nós não tomamos? Você já tomou decisão na sua vida que deu errado? Sabe aquela, eu vou fazer tal coisa. E aí você foi e fez e de repente deu errado. E aí isso trouxe tristeza para o seu coração, trouxe uma certa amargura. Quem de nós já não passou por isso? Né? Decisões erradas que nós tomamos. Muitas vezes nós tomamos essas decisões porque nós nos pautamos pelo nosso próprio entendimento. Nos apoiamos no nosso próprio entendimento, na nossa capacidade de resolver algumas questões e problemas, e aí nós achamos que, bem, tal coisa eu vou fazer desse jeito, aquilo eu vou fazer daquele jeito, e aí a gente começa a fazer uma coisa, dá errado. A gente faz outra, dá errado. Aí faz uma terceira, dá errado. Aí a gente começa a ir baixando, né? Fala, não é possível, tudo está dando errado na vida. Parece que nada dá certo, né? E muitas vezes assim é que nos encontramos. Às vezes a gente chega numa igreja, numa semana em que nada deu certo na nossa vida. Parece que tudo está dando errado. E a gente tenta entender o porquê que as coisas dão errado assim, né? Na última semana, no último domingo, nosso último encontro aqui, nós começamos a refletir sobre a oração que o Mestre nos ensinou, né? O Pai Nosso. E na semana passada nós ficamos apenas no Pai Nosso que estás nos céus. E já foi assunto pra caramba, já deu para falar um monte de coisa. Nós vimos que esta oração, ela é um convite para adentrarmos a presença do eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, no lugar santíssimo, e na presença deste Deus poderoso, no lugar santíssimo, termos comunhão com Ele, ao ponto de falarmos com Ele como um filho fala com um pai. Chamamos Ele de Pai Nosso. E para chamar Ele de Pai, eu preciso reconhecer a autoridade dele sobre a minha vida. E dizer que ele é um Pai nosso, eu preciso entender, compreender que para ele ser um Pai nosso, eu preciso passar pelo novo nascimento. Porque não são todas as pessoas que são filhas e filhos de Deus, mas apenas aqueles que receberam e creram no nome de Jesus. A esse lhes foi dado o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus, conforme nós vemos lá no capítulo 1 da carta de João, da epístola de João. Então a oração, amados, é esse convite para entrar na presença do Pai. E nós vemos que Deus, Ele ensinou, Ele falou para os discípulos, olha, vocês precisam evangelizar, vocês precisam anunciar a palavra, né? Mas Ele não ensinou como evangelizar. Não é verdade? Ele não falou para você, você vai chegar na pessoa, você vai dizer isso, isso e isso e tal. Não, Ele não ensinou como evangelizar. Mas Ele ensinou como orar. E nessa oração nós temos aquilo que é extremamente importante para a nossa vida, porque ali Ele estava ensinando aos seus discípulos e tinha uma multidão atrás. E nós conversamos na semana passada, né? A diferença da multidão e a diferença dos discípulos. A multidão está atrás de espetáculo, de entretenimento, de milagres. A multidão quer pão, mas os discípulos querem apenas Cristo. Eles querem se tornar alvos do amor de Deus, instrumentos poderosos nas mãos do Senhor para anunciar as boas novas. E quando nós pensamos nessas questões, nós vimos as formas, né, de chegar à presença de Deus. A questão do sumo sacerdote, nós falamos lá em Hebreus no capítulo 4, e vemos que Jesus ele foi escolhido por Deus para ser o nosso sumo sacerdote. E por isso nós podemos adentrar a presença do Pai, no lugar santíssimo, termos comunhão com Ele,
reconhecer as pessoas como iguais a nós, né? São pessoas que são os nossos irmãos, nossas irmãs, que assim como eu acho que eu preciso de cuidados e carinhos e preciso de apoio, o meu irmão também precisa. Eu preciso reconhecer que as dores que doem em mim também doem no meu irmão. Eu preciso reconhecer que as minhas falhas, muitas vezes, eu aponto no meu irmão para poder desviar os olhos das pessoas de mim, eu aponto para o outro. Eu preciso reconhecer que quando eu olho na face do meu irmão, eu vejo a face de Jesus. Mas para isso acontecer, eu preciso ter intimidade, preciso ter comunhão com Deus, preciso principalmente ser uma pessoa que busque humildade, dependência e confiança no altar de Deus. E aí, quando nós olhamos a oração que o mestre nos ensinou, nós poderíamos fazê-la, né? Ele diz lá: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí ele vai descrevendo outras coisas. Nós poderíamos resumir essa oração da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu poderia resumir essa oração apenas nessa frase. Por quê? Porque quando eu digo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, o que vem depois é o que precisa acontecer para que o nome de Deus seja santificado na nossa vida. Para que o nome de Deus seja santificado, eu preciso que o teu reino venha, eu preciso que a tua vontade seja feita na terra como no céu, eu preciso que o Senhor me dê o pão de cada dia, eu preciso que o Senhor perdoe as minhas dívidas como eu perdoo aos meus devedores, eu preciso que o Senhor não me deixes cair na tentação, mas que o Senhor me livre do mal. Tudo isso precisa acontecer para que o nome de Deus seja santificado na minha vida. E aí o interessante que eu preciso observar nesta oração, primeiro, por que eu preciso pedir para que o nome de Deus seja santificado na minha vida? Se Deus é um Deus todo-poderoso, se Deus é um Deus que criou todas as coisas, se Deus é um Deus que faz aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, por que eu, um simples mortal, alguém criado com uma natureza pecaminosa, alguém inconstante, alguém falho, por que eu preciso pedir para que o nome de Deus seja santificado? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder hoje. A segunda pergunta: como que o nome de Deus é santificado na nossa vida? Eu já dei um spoiler. E a terceira pergunta: por que o nome de Deus precisa ser santificado na nossa vida? Talvez eu não consiga chegar na terceira resposta de hoje, mas as duas primeiras eu almejo consegui-las. Então, primeiro, por que eu tenho que pedir para Deus para que o nome dele seja santificado na minha vida? Porque quando a gente olha essa oração, irmãos, ela é uma oração que ela tem 7 declarações importantes. Em 3 declarações eu falo para o Senhor, eu exalto a Deus, e em 4 declarações eu peço para Deus fazer algo na minha vida. Quando eu exalto o Senhor, eu falo do teu nome, eu falo do teu reino e eu falo da tua vontade. E quando eu peço para que Ele faça algo em mim, eu falo sobre o pão, eu falo sobre perdão, eu falo sobre me livrar da tentação e me livrar do mal. São 7 declarações. É uma oração perfeita. É uma oração em que nós temos adoração, petição, uma oração onde nós temos confissão, súplicas. E nós não nos damos conta, muitas vezes, quando a gente ora o Pai Nosso, nós oramos como os fariseus, né? Como repetição apenas, sem prestar atenção, muitas vezes, naquilo que a gente está falando. Por isso que quando a gente orou a semana passada, só o Pai Nosso que estás no céu, já foi mais de 1 hora quase, só refletindo sobre o Pai Nosso que estás nos céus.
Quando a gente pensa em santificado seja o teu nome, Senhor, por que eu preciso pedir para que o nome do Senhor seja santificado na minha vida, no meu coração? Quando o Senhor nos cria, Ele nos cria com o arbítrio, com a vontade. Ele nos dá o direito de escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. Ele nos permite tomarmos decisões. E aí, as decisões que foram tomadas lá no Éden não foram tão boas. A decisão que Adão e Eva tomaram foi de permitir que o pecado adentrasse o seu coração e que eles se rebelassem contra Deus. Por quê? Porque eles queriam ser iguais a Deus. Dali em diante, nós vivemos um período de queda, até a vinda de Jesus. Jesus vem para nos redimir, Jesus vem para quebrar os grilhões do pecado que nos algemam, das algemas, das correntes que nos aprisionam. Ele vem para nos dar liberdade. E aí ele fala assim: olha, agora você é livre. Não use da sua liberdade para libertinagem ou para satisfazer os desejos da sua carne. Agora que você é livre, faça algo bom, faça algo produtivo com essa liberdade que eu te dei. Agora que você é livre, escolha, porque agora você tem o direito de escolha, porque até então não tínhamos, porque éramos escravos do pecado. Vivíamos debaixo de um jugo, vivíamos debaixo de uma escravidão que a gente não podia decidir nada. Quando nós somos escravos, irmãos, nós não temos poder de voz, nós não temos nome, não temos voz, não temos família, não temos nada que seja nosso, porque tudo se torna um escravo do nosso vício, do nosso pecado. Como assim, pastor? Uma pessoa, por exemplo, que é viciada em drogas, é uma pessoa que ela é escravo da droga. Tudo que ela tem vai girar em torno daquilo. O prazer que ela tem está girando em torno daquilo. Os bens que essa pessoa possui são meios de conseguir alcançar aquilo que ele quer, aquele prazer. E para alcançar aquilo, ele vai quebrar a confiança das pessoas, ele vai mentir, ele vai enganar, ele vai roubar, ele vai fazer o que for preciso para servir aquele mestre. E isso é só na questão da droga, irmãos. E tem outros vícios que a gente também sabe que são realmente destruidores na vida de uma pessoa. Pornografia, a mentira também é um vício. Tem gente que não consegue falar a verdade. Muitas vezes, e começa com uma mentira, irmão. Não precisa ser uma grande, não, uma pequena mentira, a mentirinha que a gente fala, né? Foi só uma mentirinha. Mas essa mentirinha, quando ela é descoberta, todas as outras suas afirmações, elas entram em dúvida, ficam sobre avaliação. Uma vez que você mentiu e foi descoberto, todas as palavras que saem da sua boca precisam ser avaliadas, porque a gente já não sabe mais se você está mentindo ou se falando a verdade. E um mentiroso compulsivo é alguém que mente tanto até o ponto de achar que a sua mentira é verdade. É um vício que destrói vidas, famílias e o próprio caráter da pessoa. E aí quando Jesus ele fala para nós assim: olha, você antes não podia tomar uma decisão, você não tinha escolha, você era escravo. Agora você tem escolha. E Jesus diz: olha, se você quiser vir após mim, é uma condição, você não é obrigado a segui-lo. Mas a partir do momento que você decide seguir a Jesus, você precisa tomar uma decisão. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É a mesma coisa que pedir ao Senhor: Senhor, santificado seja o teu nome na minha vida, no meu coração. Por quê? Porque quando o Senhor fala assim, ó, negue-se a si mesmo, Ele está dizendo: agora você é livre. O que você vai fazer com a sua liberdade? Quais as decisões você vai tomar? Senhor, a minha primeira decisão é deixar todas as minhas decisões no teu altar. Eu decido entregar-me plena e completamente para que o Senhor decida o que é melhor para mim, para que o Senhor me conduza, para que o Senhor me diga por onde eu devo andar.
Eu abro mão dessa liberdade de decidir para me submeter aos propósitos do Senhor, à tua vontade na minha vida. É uma decisão que nós tomamos. Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, santifica o teu nome na minha vida. Nós precisamos pedir a Deus, porque é essa renúncia que nós fazemos de tomar as nossas próprias decisões. Por isso que eu comecei perguntando se você já tomou decisões na sua vida que foram erradas, que levaram você a caminhos tortuosos, e aí uma decisão ruim trouxe outra decisão ruim e outra decisão ruim, porque a partir do momento que a gente toma uma, duas, a gente começa a tentar tomar decisões que não reflitam as anteriores, de forma ruim na nossa vida. E às vezes você pode ter tomado uma decisão ruim quando você se casou. Ah, pastor, eu me casei, mas hoje eu me arrependo, pastor, do marido ou da esposa que eu escolhi. Foi uma decisão que eu tomei e foi ruim. Mas saiba que na sua decisão Deus estava presente. Deus era testemunha do seu casamento. E Deus abençoou a decisão que você tomou. E a palavra dele fala para nós que é possível que haja uma transformação nessa pessoa que hoje você diz que se arrepende de ter casado com ele ou com ela. Mas essa decisão, essa transformação, na verdade, essa transformação, ela começa com uma decisão. A decisão de negar a minha vontade, de submeter a minha vontade ao Pai e pedir que o Pai santifique o seu nome na minha vida. Porque à medida que ele fizer isso na minha vida, isso vai refletir na vida do meu cônjuge. Porque ele vai começar a olhar para mim, ele ou ela vai começar a olhar para mim e vai dizer assim: olha, o que aconteceu com você? Tem algo diferente, tem alguma coisa aí que não está igual. Isso é bom que não esteja igual, é bom que esteja diferente, porque é um sinal de que você está começando a entender o que são as boas novas do reino de Deus. É você, meu irmão, minha irmã, não querer mais assumir a responsabilidade de tomar decisões pelo seu próprio entendimento, pelas suas próprias faculdades mentais, pela sua própria experiência, mas você buscar consultar a Deus em tudo o que você precisa decidir. Isso é submeter a sua vontade ao Senhor, isso é negar a si mesmo. Eu queria fazer tal coisa, mas Senhor, eu preciso conversar contigo antes. Eu preciso entrar no teu conselho, eu preciso entrar na comunhão do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito, e nesse momento de intimidade, colocar ali aquilo que eu gostaria de fazer, porque Deus leva em conta muitas vezes aquilo que nós gostaríamos, e Ele avalia se isso é bom ou não, se vai fazer bem ou mal para a nossa vida. E muitas vezes Ele não permite que determinadas orações nossas venham a se realizar. Por quê? Porque não estão de acordo com a vontade dEle para nós. E nós precisamos entender isso, que muitas das nossas orações, elas não se realizam. Porque, como diz Tiago no capítulo 4, são decisões, são pedidos que nós fazemos a Deus, mas que Deus não foi consultado. Eu oro em nome de Jesus ao Pai, mas Jesus não foi consultado se aquilo que eu estou pedindo é realmente bom para mim, se aquilo vai realmente fazer bem para a minha vida, ou para a minha família, ou para a minha igreja, ou para o lugar onde eu trabalho. Nós precisamos consultar Jesus nas nossas decisões, para que quando nós venhamos a colocar diante do Pai, Jesus seja o nosso intercessor. Ele vai interceder: Pai, conceda isso, porque isso também é da minha vontade, é da nossa vontade, Pai, Filho e Espírito, eles sempre entram em acordo. Quando algo é da vontade do Filho, também é da vontade do Pai, também é da vontade do Espírito. E esse Espírito que habita em nós, ele vai nos ensinando, dia após dia, a buscar compreender qual é a vontade de Deus para cada um de nós. E aí, quando nós olhamos, santifica, Senhor, o teu nome na minha vida. O que significa Deus santificar o nome dele na nossa vida?
significa Ele consertar tudo aquilo que a gente estragou. Tudo aquilo que a gente tem feito de errado, Ele vai começar a consertar na nossa vida. Aí você fala assim: ah, pastor, mas será que meu marido tem jeito? Tem. Pede para Deus santificar o nome dele na vida do seu marido. E o meu filho? Também. Fala para o Senhor: Senhor, santifica o teu nome na vida dos meus filhos. Ah, pastor, para eles pode até ter, mas para mim? Tem também, irmão. Tem, irmão. Pai, santifica o teu nome na minha vida. Eu tenho tomado decisões erradas. Eu tenho trilhado caminhos que não são os caminhos do Senhor para mim. Eu tenho me machucado tanto, Senhor, pelas decisões, pelos relacionamentos que eu tenho desenvolvido ou tentado desenvolver. Pessoas têm se aproximado de mim apenas para usufruir, de repente, de algo que eu tenho. Ou pessoas têm se aproximado de mim porque eu tenho algo que elas têm interesse. Um dom, uma habilidade. E aí as pessoas chegam, querem ser minhas amigas por interesse. Isso me machuca, isso dói, isso abre feridas no meu coração. Senhor, conserta, santifica o meu coração, Senhor, porque eu ainda sou escravo, Senhor, de alguns vícios. Eu ainda sou uma pessoa que mente. Eu sou uma pessoa que às vezes ajo com falsidade. Eu às vezes falo uma coisa, mas no meu coração e na minha mente eu penso outra. Senhor, santifica o teu nome no meu coração, porque eu continuo sendo uma pessoa ansiosa. Eu não consigo, Senhor, confiar no Senhor plenamente de que o Senhor vai suprir as minhas necessidades, de que o Senhor vai realmente fazer aquilo que o Senhor prometeu. E aí eu me desespero, eu me angustio. Então santifica, Senhor, o teu nome na minha vida, no meu coração. De que forma? Ah, Senhor, primeiro eu preciso que venha o teu reino. Como assim venha o teu reino? Sim, eu preciso que venha o teu reino e que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. E quando a gente pensa em orar a Deus para que venha o teu reino e que a vontade dele seja feita na terra como no céu, quando nós pensamos em um reino, nós pensamos em um lugar que existe um rei. Um rei onde a sua vontade é feita, independente de qualquer coisa. Se você quiser ou não, a vontade dele é feita. E muitas vezes nós interpretamos apenas de que existe o céu onde a vontade do Senhor é feita e existe a terra onde a nossa vontade acaba sendo feita e não a vontade de Deus. Nós apenas pensamos dessa forma, mas existe algo muito mais profundo aí. Paulo fala que nós estamos travando uma luta nas regiões celestiais. Para quê? Principalmente os demônios, eles agem nas regiões celestiais, impedindo para que o Senhor volte, tentando impedir a volta de Jesus, tentando impedir que as bênçãos do Senhor, de que a palavra do Senhor chegue ao nosso coração. E a gente precisa entender essas questões, porque nós vivemos num lugar onde a nossa vontade é feita. E muitas vezes a vontade de Deus ela não é feita na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nem na igreja. Por isso que a gente precisa orar ao Senhor: Senhor, santifica o teu nome na minha vida, santifica o teu nome na tua igreja, santifica o teu nome lá na minha casa, santifica o teu nome lá onde eu trabalho, Senhor, para que venha o teu reino e para que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Por quê? Porque quando eu paro para observar o que acontece debaixo do céu, debaixo do sol, como diz Eclesiastes, eu consigo entender que a vontade de Deus ela não tem sido feita plenamente. Quando eu olho os jornais e eu vejo que nós evangélicos estamos sempre, constantemente, semanalmente, diariamente nas manchetes de jornal, não da forma como nós deveríamos, mas envolvidos em escândalos, pastores roubando, pastores aceitando propina, pastor cobrando em ouro. Então nas manchetes de jornais,
Será que essa era a forma que Deus gostaria de ver a sua igreja nas manchetes de jornais? A liderança da igreja nas manchetes de jornal? Será que é dessa forma que a vontade de Deus? Será que essa seria a vontade de Deus, né? Será que a vontade de Deus é realmente ver cristãos brigando para que o aborto não seja feito em crianças que foram estupradas por aqueles que deveriam protegê-la? Será que essa é a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus é que crianças sejam violentadas por aqueles que deveriam cuidar delas? Semana passada, retrasada, eu estava vendo uma reportagem de um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, dos últimos, acho que de 1970, 80 para cá, 80, 90 para cá, dos abusos que a igreja comete e que estavam ocultos. As mega igrejas, essas igrejas que a gente ouve falar lá dos Estados Unidos, igrejas big, master, blaster, com um monte de membros lá, tem não sei quantos cultos por dia, porque um culto só não comporta tanta gente. O momento de louvor é um show, é um espetáculo de luzes, de falas, de emoções, de conduções emocionais. As ministrações são ministrações que as pessoas, nossa, que bênção! Mas o que acontece por trás de tudo isso, né? Eu tinha um pastor que ele falava para nós assim: olha, uma coisa é o prato que chega na mesa do cliente, que o cliente olha e os olhos se enchem. Ele fala: nossa, que prato lindo, maravilhoso, tal, que delícia. Outra coisa é o que acontece na cozinha. Desculpa. Uma coisa é você chegar numa igreja dessas e se deliciar, olha, nossa, isso é que é uma igreja, isso é que é um louvor, isso é que é uma pregação. A outra coisa é você viver o dia a dia daquela igreja lá nos bastidores. Outra coisa é você saber como que é a vida daquele líder, daquele pastor, daquela pessoa que está ali à frente do louvor. Como é que é essa vida dessa pessoa no dia a dia, na semana? Quais são as decisões que esses líderes, que essa igreja toma? Elas fazem com que essa igreja se pareça mais com Jesus? Ou que a igreja se pareça mais com o mundo, num contexto até muitas vezes empresarial? E ali, irmãos, nessa reportagem que foi feita, é descrito de pastores que são conhecidos no mundo hoje como grandes líderes religiosos, que permitiram atrocidades nos bastidores, que permitiram que crianças, filhos de membro da igreja, aquele irmão que senta do lado do outro ali, que chora, que ora, que é uma bênção, esse irmão aí, ele chegasse em casa e na calada da noite ele estuprasse o filho ou a filha. E que quando a mulher, a esposa, denuncia para a igreja fala: irmã, você tem que orar, você não pode expor o seu marido. E esse marido, quando chega em casa, ele espanca a esposa. Ela é vítima de violência doméstica. E aí a esposa chega machucada para a igreja e fala: olha, igreja, é isso que o irmão aqui fez comigo, e é isso que ele está fazendo com os nossos filhos. E essa igreja, ao invés de repreender esse líder, ao invés de repreender o marido e chamar a polícia para ele repreende a esposa e põe a esposa em disciplina. Essa esposa vai à polícia e denuncia o marido é preso, e a igreja expulsa a esposa com os filhos da comunhão. E esses mesmos líderes ajudam aquele homem que foi preso por estupro e violência doméstica a montar um grande trabalho evangelístico dentro da cadeia. Será que essa é a vontade de Deus?
Nós precisamos nos questionar, porque nós vivemos dias em que as pessoas falam, em que as pesquisas dizem que os evangélicos estão em disparada, estão aumentando cada vez mais no Brasil. Mas a violência doméstica, a intolerância religiosa, o racismo, os estupros, a Cracolândia, tudo isso tem aumentado. O que eu entendo, e as pessoas, a igreja evangélica está vivendo um grande avivamento no Brasil. Eu não consigo ainda enxergar esse avivamento. Porque quando se fala de avivamento, sobre Deus santificando o seu nome no coração de seres humanos onde a vontade de Deus é feita no céu como na terra, esse ser humano ele deixa de fazer a sua vontade, ele abre mão da sua vontade, ele renuncia à sua vontade para fazer a vontade do Pai. Para viver um avivamento eu preciso abrir mão da minha vontade, eu preciso denunciar a corrupção, eu preciso denunciar a violência, eu preciso denunciar a intolerância. Eu preciso apontar o pecado e dizer: isso é pecado. Não ficar buscando nomes bonitos ou nomes diferentes para o pecado. Pecado é pecado, irmãos. Não é apenas um desvio de caráter. É apenas uma mentirinha, pastor. Não, irmão, é pecado. E pecado te mata, se você não abandonar ele. Pastor, mas o meu filho, a minha filha é tão bom, tão boa, faz tudo bonitinho, obedece os pais e tudo mais, e tarará, tarará, tarará. Mas se não nascer de novo, está vivendo em pecado e não tem salvação sem Jesus. Se não abandonar a sua independência de Cristo, não participa da mesa da comunhão. Ou a vontade de Deus ela é feita na nossa vida, ou nós vivemos em rebelião contra Deus. Ou Deus santifica e conserta o que está errado na nossa vida, ou nós vivemos em rebelião contra Deus. E é por isso que ele diz: olha, para que o nome do Pai seja santificado na minha vida, tem que vir o teu reino. E a tua vontade tem que ser feita. E tudo que a gente tem visto precisa ser denunciado. E nós precisamos de mudança como igreja. Porque mesmo diante de escândalos como nós temos visto, de líderes religiosos, a igreja se posiciona acolhendo os líderes que têm vivido em pecado, que têm sido devido de forma errada. Esses líderes não têm sido disciplinados pela igreja, mas domingo após domingo eles continuam subindo nos púlpitos e continuam falando da palavra de um Deus santo, por meio de bocas pecadoras, por meio de uma vida que está envergonhando o Evangelho. Por isso que Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque muitas pessoas são a vergonha do Evangelho, pelas decisões que tomam, pela vida que levam, pelos frutos que apresentam, são uma vergonha para o Evangelho. E é por isso que Jesus diz para nós: olha, quando vocês orarem, não sejam como eles. Eles quem? Esses que são a vergonha do Evangelho. Não seja você também uma vergonha para o Evangelho. Não queira aparecer, não queira lugares de destaque, não queira ser o centro das atenções, não queira os aplausos nem a glória para você. Tudo isso é dele. As atenções são para Jesus, as palmas, a glória, a reverência para Jesus. Os olhos têm que estar voltados para Jesus. As nossas atitudes, as nossas orações, elas precisam conter isso aqui, irmãos: glorificar a Deus e pedir a Deus que conserte a nossa vida, conserte as nossas emoções, conserte os nossos pensamentos.
As nossas orações precisam ser por uma transformação real, verdadeira, por um real avivamento na vida de homens e mulheres que frequentam lugares de reunião e que se dizem igreja. As nossas orações precisam ser por um arrependimento real, verdadeiro e transformador diante de uma palavra de vida, diante de um Deus que é santo. Porque aí, meu irmão, minha irmã, quando nós olharmos essa palavra, nós vamos entender que se a minha oração, se a tua oração, se a nossa oração, como filhos e filhas que compreendem Deus como Pai, essas orações elas podem transformar vidas. Paulo fala que nós somos cartas lidas pelas pessoas. Talvez uma pessoa, irmão, que está vivendo perdida neste mundo, que está sem rumo e que não sabe para onde vai, nem o que faz, ela talvez olhe para a sua vida e veja em você uma carta que foi escrita por Deus. Talvez ela nunca vá ler a Bíblia, ela não tenha vontade de ler as Escrituras, ela não tenha vontade de vir a um lugar de reunião como esse, mas talvez ela tenha vontade de ler a sua vida como um livro aberto escrito por Deus, como alguém que tem Deus sendo santificado, o nome do Pai sendo santificado na sua vida, como alguém que abriu mão da sua vontade para que a vontade do Pai se cumprisse na sua própria vida. E essas pessoas olham para nós, irmãos, e falam algo diferente. Eu tenho lido na sua vida uma humildade no falar, eu tenho lido na sua vida uma tristeza quando vê as coisas acontecendo de forma errada, quando vê a corrupção, quando vê alguém que está sendo vítima de opressão. Eu leio em você o amor, eu leio em você o acolhimento, eu leio em você um quebrantar de coração quando você fala com Deus. Eu leio em você um convite para que eu me aproxime deste Deus. Eu leio em você boas novas de um Deus que na pessoa de um filho amado se entregou plena, completa e perfeitamente por causa dos meus pecados. Eu leio em você um Deus que ama alguém como eu, que ainda sou inimigo dele, que faço tudo ao contrário, que não tenho constância com ele, mas eu consigo ler isso na sua vida, porque você é uma carta que Deus está escrevendo pelo Espírito Santo e as pessoas conseguem ver isso em nós, da mesma forma que eles também conseguem enxergar em muitas pessoas que falam ser cristãos, mas quando elas leem a vida dessa pessoa, ela fala: esse tipo de Deus eu não quero, esse tipo de cristão eu não quero ser. Paulo vai falar que muitos dos hebreus são uma vergonha para o judaísmo, assim como muitos crentes são uma vergonha para o cristianismo. Por quê? Porque todos nós somos lidos uns pelos outros. Todos nós somos lidos. De forma que ou as pessoas se aproximam de Deus por sua causa, ou as pessoas se afastam de Deus e repudiam Deus também por sua causa, pelo tipo de cristão, pelo tipo de crente que você tem demonstrado para as pessoas, pelo tipo de pessoa que você tem sido nos seus relacionamentos, na sua casa, pelo tipo de marido, esposa ou filho que você tem sido no seu lar, na sua família. Porque o vizinho vai chegar: nossa, cara, nessa casa daqui só tem gritos, xingamentos. Mas eles no domingo, eles põem uma roupinha bonitinha e vão para a igreja, com a bíbliazinha embaixo do braço. Mas parece que depois que sai da igreja, que adentra os portões aqui, parece os portões do inferno. E nós precisamos ouvir a palavra do Senhor quando Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E isso está dentro dessa palavra aqui, de venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, irmão, ele não está falando que a igreja está sendo atacada. Ele está falando que as portas do inferno não vão conseguir resistir à ação de uma igreja que vive segundo a vontade de Deus. Ele está dizendo que as trevas não vão resistir a uma igreja que busca e que clama e que suplica: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que a tua vontade e o teu reino se estabeleçam na minha vida. Porque na cabeça de muita gente, eu já ouvi isso: ai pastor, é melhor a gente não orar tanto não, porque se a gente começar a orar demais, os demônios eles vão se levantar, o inferno vai se levantar. Que se levante, porque a igreja do Senhor vai derrubar. Uma igreja que caminha de joelhos, que ora, que busca, que clama pela vontade de Deus, pelo reino de Deus, é uma igreja que o inferno não prevalece. E aí parece, irmão, que o inferno está atacando a gente com porta, né? Não vou orar, porque senão o inferno vai se levantar e vai vir em retaliação. Que retaliação, irmão? Eu vou deixar de orar por medo do inferno? Que mentalidade doentia é essa? Que mentalidade mundana é essa? Eu vou deixar de orar, eu vou deixar de jejuar, eu vou deixar de ler as escrituras, eu vou regrar isso, porque se eu fizer muito isso, eu vou começar a me parecer com Jesus, eu vou começar a parecer santo. E aí o que vai acontecer? O inferno, que são trevas, que são coisas ruins, que é escuridão, vai vir para cima de mim. Amém, que venha. Tiago diz o quê? Para você se aproximar de Deus, resista ao diabo e aproxime-se de Deus, porque aí o diabo não vai chegar perto de você. O problema é que quando nós oramos: Senhor, que venha o teu reino, mas que a minha vontade seja feita, aí lascou, porque eu peço pelo reino, mas eu quero viver de forma que a vontade do rei não seja feita na minha vida. Então eu não neguei a mim mesmo, eu continuo fazendo a minha vontade, e aí eu acho que eu posso fazer determinadas coisas e não vou sofrer, não vou ter problemas. Eu não estou dizendo, meu irmão, minha irmã, que se você viver uma vida de oração, de jejum, de estudo da palavra, uma vida onde você busque o reino, busque a vontade de Deus, que você não vai ter problema, que você não vai ter luta, que você não vai ter provação. Não é isso que eu estou dizendo, você vai ter tudo isso. Mas além disso tudo, você vai ter um Deus que está ao teu lado. Um Deus que vai te fortalecer, que vai suprir a tua necessidade, que vai te levantar quando você cair, porque esse é o nosso Deus. Ele vai te manter firme e forte diante das dificuldades. Ele vai fazer com que a face dele brilhe em você, como o sol da manhã brilha no sol aqui no mundo, e as luzes do sol invadem todos os lugares escuros. Assim seremos nós. Quando a vontade de Deus vier, quando o reino de Deus se estabelecer, para que o reino de Deus se estabeleça na nossa vida, nós precisamos parar de reinar. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa arrogância. Nós precisamos abrir mão de achar que nós somos autossuficientes, que nós somos necessários, que nós sabemos tudo, que nós temos capacidade de viver sem a direção do Espírito Santo. E é por isso que ele diz: olha, dá-nos hoje o pão de cada dia. Quando que ele tem que dar o pão? Hoje. Para cada dia. Esse pão tem que ser dado um dia de cada vez. Assim como aconteceu lá no Êxodo, com o maná, e assim como Jesus vai falar para nós lá em João 6, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem parte com ele.
Porque é esse sacrifício de Cristo que nos permite ter o nome de Deus santificado na nossa vida. Porque é por causa do sacrifício de Cristo que nós podemos ter uma escolha. É porque Jesus tomou os nossos pecados naquela cruz e morreu em nosso lugar que nós hoje podemos viver. É por isso que nós podemos acordar um dia de cada vez. É por isso que nós podemos clamar e agradecer ao Senhor pelo dia que Ele já criou para nós. Porque o que você faz quando você deita? Você dorme, e aí quando você dorme, você cria todo um dia seguinte, todo um sistema, toda uma situação para você vivê-la. Quando você acordar, é isso? Nós quando deitamos e dormimos, nós não fazemos nada, nós descansamos na provisão de Deus. Nós descansamos na proteção de Deus. Nós descansamos porque nós temos fé de que Deus, Ele vai permitir que um outro dia seja criado, de acordo com um sistema que Ele já criou desde o Éden, e que, assim como nós descansamos nesse Senhor e dormimos como se estivéssemos mortos, né? Ele vai restaurando as nossas forças, Ele vai restaurando a nossa disposição, a nossa alegria, Ele vai fortalecendo no nosso coração aquilo que alimentou a nossa alma durante aquele dia que já passou, para que no dia seguinte nós possamos abrir os nossos olhos, como se Ele novamente soprasse nas nossas narinas o fôlego da vida, e abríssemos os olhos para um novo dia, uma nova oportunidade de rogar ao Senhor para que venha o teu reino e para que a tua vontade seja feita na nossa vida, como ela é feita nos céus. E já, mesmo antes de botar o pé no chão, agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais um alimento que nós ainda não comemos, mas que nós sabemos que o nosso Pai vai providenciar, vai prover. Não é verdade? Tem algum filho que dorme preocupado com o que vai comer amanhã? Nós que somos, né? Nós entendemos que isso não é preocupação do filho, ficar preocupado com o que ele vai comer amanhã. Essa é uma preocupação dos pais, não é? São os pais que se preocupam, o que a gente vai comer amanhã? O que a gente vai fazer amanhã? E se nós somos realmente filhos e filhas amados de Deus, quem é que vai se preocupar com o que nós vamos comer amanhã? Não é o nosso Deus que é o Pai? Não é Ele que vai realmente, e Ele nem vai se preocupar, porque Ele já tem, Ele só nos dá. Aquele que pede, Deus dá com alegria, com generosidade, não é isso que Tiago fala? Se você tem falta de alguma coisa, peça ao Senhor e Ele te dará. Por isso que é necessário que nós façamos essa oração: venha o teu reino. Santifica o teu nome, Senhor, no nosso coração. De que forma? Vindo o teu reino na nossa vida. Que a tua vontade seja feita em nós, e não mais a minha vontade. Porque quando a minha vontade é feita, quando eu só faço a minha vontade, eu me torno uma pessoa egoísta. Porque eu não penso que existe um outro, que existe um irmão, que existe alguém que é igual a mim, que tem muitas necessidades iguais às minhas. Mas é a minha vontade que eu procuro. E quando isso acontece, irmãos, aí desanda. Porque aí eu não consigo orar o Pai Nosso, né? Eu não consigo orar: dá-nos o nosso pão, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Porque aí eu vou orar: dá-me o pão, me dá o pão meu de cada dia, não o nosso. Quando eu me comprometo a orar ao Senhor, dá-nos o nosso pão de cada dia, eu me comprometo a ser a padaria do meu irmão. Eu me comprometo a não permitir que o meu irmão passe fome. Mas eu o abençoo. E tem muitas vezes, irmãos, em que Deus, quando a gente ora, dá-nos o nosso pão de cada dia, o irmão está passando por um problema e ele está orando ao Senhor por uma resposta. E aí Deus vem e dá a resposta para você levar para o irmão. Mas aí você achou que a resposta era para você e você não deu para o irmão.
Você não levou a resposta, não compartilhou com o irmão. Você não compartilhou o pão que era nosso. Você achou que o pão era só para você. É isso que acontece, irmãos, quando a gente recebe bênçãos do Senhor e a gente não testemunha. Muitas vezes Deus faz algo na sua vida que é alimento para a vida de um outro irmão que está passando por uma dificuldade, por um problema e que ele precisa de uma resposta. E talvez a resposta esteja no seu testemunho. Mas aí você está com vergonha, você tem medo de testemunhar de Jesus, do que Jesus tem feito, e aí você se cala. E aí você deixa de ser uma bênção na vida do seu irmão. Você se torna alguém egoísta, porque aí você se cala diante daquilo que Deus tem feito. Eu estava lendo uma história essa semana de um homem que ele tinha feito um sistema de irrigação para a sua horta. E aí os vizinhos ficaram muito bravos com aquele sistema de irrigação dele, porque estava funcionando, estava dando muito certo. E aí os vizinhos foram lá e quebraram o sistema de irrigação daquele irmão. O irmão acordou no outro dia, viu que estava quebrado, ele foi lá e consertou o sistema de irrigação dele. E os vizinhos viram que ele tinha consertado, foram lá e quebraram de novo. Esse homem pela terceira vez viu, não falou nada, foi lá e consertou. E pela terceira vez os vizinhos foram lá e quebraram. Aí o vizinho pegou e foi para a igreja. Ele foi perguntar para o pastor, falou assim: pastor, está acontecendo isso lá em casa. Eu fiz um sistema de irrigação para minha hortinha lá em casa, mas por 3 vezes, foi quebrado, e por 3 vezes eu arrumei. E agora ela está quebrada. E eu queria saber do senhor o que eu devo fazer, porque foram os meus vizinhos que quebraram. E aí o pastor falou assim: vamos orar. Vamos orar. Vamos orar e daqui 2 dias você volta aqui para a gente conversar. E eles foram orar. A liderança da igreja foi orar, o pastor, os líderes. Esse homem foi para casa e permaneceu em oração. E depois de 2 dias ele volta. E aí o pastor fala para ele assim: olha, Deus falou que você tem que fazer um sistema de irrigação para os seus vizinhos. É sério, pastor? É isso mesmo? É. Deus falou que você tem que fazer um sistema de irrigação para os seus vizinhos. Então tá bom. Esse homem foi para casa, ele comprou os materiais que eram necessários e fez um sistema de irrigação para os vizinhos. E aí depois que ele fez o sistema de irrigação para os vizinhos, ele foi e fez o dele de novo. E ele acordou no dia seguinte e estava tudo inteiro. Ninguém tinha quebrado nada. E os vizinhos começaram a passar na frente da casa dele e dar bom dia para ele, boa tarde e tal. E aí eles iam fazer um momento de comes e bebes na casa de um deles. E aí eles chamaram esse homem para participar ali com eles da mesa. E aí, conversando, papo vai, papo vem, eles falaram assim: nossa, esse sistema de irrigação que você fez, maravilhoso, hein? Funciona aqui, é uma beleza, tem sido uma bênção aqui para as nossas hortas. Aí ele: que bom, graças a Deus. E aí teve um outro que foi um pouquinho mais ousado e falou assim: você sabe que fomos nós que quebramos o seu sistema de irrigação por 3 vezes, né? Ele falou: eu sei. E aquilo causou um certo incômodo neles, né? Falou assim: olha, mas se você sabia que fomos nós, por que você fez um sistema de irrigação para a gente? Ele falou: porque Deus mandou. Deus mandou eu fazer um sistema para vocês também. E aí esses vizinhos começaram a dizer para ele assim: olha, então fala um pouquinho mais desse Deus para a gente. Porque um Deus que tem uma atitude dessa
contra pessoas como nós que fizemos o mal, nós queremos conhecer esse Deus. Nós precisamos conhecer um Deus que faz o bem quando é feito o mal contra Ele. Nós queremos aprender de um Deus que faz pessoas como você, que abençoam aqueles que os amaldiçoam, que faz o bem para aqueles que fazem mal para Ele. É esse tipo de gente que vive o reino de Deus. É esse tipo de gente que vive a vontade de Deus na sua vida e que compreende que o pão não é só para ele, mas é para todos. Por isso ele compartilhou desse sistema de irrigação com os vizinhos, e a partir daí ele pôde falar de Jesus para esses vizinhos. E muitos deles vieram para Jesus porque ele não fez a vontade dele, ele foi buscar a vontade do Pai. Ele foi buscar o reino de Deus, habitando no seu coração, na sua casa, e dali para os seus vizinhos. E assim nós também precisamos agir. É dessa forma que nós vivemos como cristãos. Não pagando o mal com o mal, mas o mal com o bem. É fazendo o bem para aqueles que fazem o mal para a gente. É buscando em Deus a decisão que nós precisamos tomar contra essas pessoas. Porque é a partir daí que nós mostramos o amor de Deus para o próximo. Na semana que vem eu continuo. Semana que vem a gente fala sobre o perdão, sobre não cair na tentação e pedir ao Senhor também para que Ele nos livre do mal. E aí nós responderemos a outra pergunta: por que o nome de Deus precisa ser santificado na nossa vida, né? Então agora eu te convido a nós orarmos, para que juntos nós possamos também participar da mesa do Senhor nessa hora, rogando ao Senhor que Ele faça o seu querer e a sua vontade nas nossas vidas. Eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei como é que está ao certo como estão as suas decisões, mas eu sei que nós adentramos a presença de um Pai eterno, todo-poderoso, no lugar santíssimo, e temos comunhão com Ele nessa hora, por meio da oração. E nessa comunhão, nós pedimos a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, que Ele santifique o Seu nome. Senhor, santifica o Seu nome na nossa vida, santifica o Teu nome na vida da Igreja de Monte Santo, nas famílias que estão ouvindo essa mensagem nessa hora. Santifica, Senhor, o Teu nome. Que em nome de Jesus venha o Teu reino, Pai. Que o Senhor reine em nossos corações e mentes, que o Senhor reine no nosso lar, que o Senhor reine no nosso trabalho, que o Senhor reine como cabeça desta igreja, Senhor, de forma que a Tua vontade seja feita no céu como ela é feita aqui, que a Tua vontade seja feita aqui como ela é feita nos céus. Que essa luta espiritual que acontece entre a vontade do Senhor e a vontade da nossa carne que habita em nós, o Senhor e a Sua vontade prevaleçam nessa luta, Senhor. Que nós possamos alimentar a Tua vontade e não a nossa. Que nós possamos buscar o querer do Teu Espírito para nós, Senhor, e não a vontade da nossa carne. Que nós possamos compreender que precisamos depender de forma humilde do Senhor, com uma fé realmente, totalmente depositada no Senhor, de que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Por isso nós sempre agradecemos e rogamos ao Senhor que nos dê o pão de cada dia. E este pão de cada dia não é apenas o pão físico, porque a Tua palavra, nos lábios do próprio Cristo, diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que é proferida da boca de Deus, do Deus Pai. E esta palavra, ela é dita principalmente nos momentos de intimidade e comunhão, na oração ao Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos realmente nos render ao seu querer e à Sua vontade. Que nós venhamos a abaixar as nossas armas contra a palavra do Senhor, que nós possamos acolher esta palavra no coração e permitir que o Teu Espírito Santo faça a transformação que é necessária em cada um de nós, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu reino venha até nós e para que o Senhor, ó Pai, receba toda a glória
por aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Assim nós oramos no amor de Deus, na graça de Cristo Jesus, nas consolações do Espírito Santo. Amém.